O HGLG11 é o maior fundo imobiliário de galpões logísticos da nossa Bolsa Brasileira. É um fundo que tem uma gestão bastante ativa, que compra imóveis, vende imóveis, também desenvolve alguns empreendimentos imobiliários, tem algumas obras em andamento, por isso ele opera com uma certa alavancagem e atualmente está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. E a pergunta que fica é, será que vale a pena investir no HGLG11? E é sobre isso que eu vou falar contigo nesse vídeo. Salve, salve galera! Gabriel Liberato aqui na área. Eu sou analista de investimento certificado CNPI, também sou planejador financeiro certificado CFP e sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma empresa de planejamento financeiro e de consultoria de investimentos. Eu quero começar esse vídeo aqui te falando sobre o HGLG11, mostrando a composição da carteira desse fundo. Vamos mostrar algumas métricas também desse fundo. Mas eu quero te pedir, antes, caso você ainda não seja inscrito, você apertar esse botãozinho aqui embaixo de inscreva-se. Vai lá, se inscreva no canal para você começar a acompanhar meus conteúdos. Se você já me acompanha, gosta dos meus conteúdos, deixe o seu voto de confiança, já deixa o like aqui nesse vídeo para o YouTube distribuir para mais pessoas esse conteúdo. Se você é novo, ainda não me conhece, assiste um pouquinho mais esse vídeo e se você gostar, deixa o like durante o vídeo. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa sem mais delongas. Vamos começar falando sobre o portfólio de ativos do HGLG11. Esse fundo imobiliário, ele tem 24 imóveis no seu portfólio, na sua carteira de ativos, e a grande concentração dos imóveis está aqui no estado de São Paulo. A gente percebe que, né, a concentração dessas bolinhas azuis aqui, cada uma dessas bolinhas é um imóvel do fundo. Aqui em Minas Gerais tem um imóvel, Rio de Janeiro tem 2 imóveis, Santa Catarina tem 1, e lá no Nordeste, no estado do Pernambuco, também tem um imóvel. Mas a grande concentração é no estado de São Paulo. Isso é bom do ponto de vista estratégico, porque a gente sabe que o centro industrial do país é o estado de São Paulo. Agora, sobre a composição total da carteira deste fundo, ele tem não apenas imóveis, tem algumas outras coisas também na carteira, mas assim, a grande relevância em termos, né, de peso aqui, de importância, está nos galpões logísticos, está nos imóveis. Praticamente 90% da composição do fundo, do patrimônio do fundo, se a gente pegar aqui o patrimônio líquido do fundo em milhões, 5,3 bilhões, né? 5.342 milhões é 5 bilhões 342 milhões. 4,7 bi, ou seja, 4 bilhões 761 milhões está nos imóveis. Tem alguns, na carteira também tem alguns fundos imobiliários, CRIs, LCAs, renda fixa, mas o mais importante aqui são os imóveis. A quantidade de cotas desse fundo tem 33 milhões de cotas, e se a gente pegar o valor patrimonial, com base nesse último relatório divulgado no mês de janeiro de 2024, a gente vai perceber que a cota patrimonial estava em R$ 58,10. Ou seja, se eu pegar o patrimônio líquido do fundo total, esses 5,3 bilhões, e dividir por esses 33 milhões de cotas, eu vou chegar no valor patrimonial de R$ 158,10, o valor patrimonial por cota. Vamos ver alguns dados mais importantes aqui sobre a característica desse fundo. Uma evolução aqui, um gráfico mostrando a evolução física da vacância, né, a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metro quadrado. A gente percebe que a vacância, essas bolinhas aqui com percentual, já esteve bem mais alta. Então, lá no ano passado, em fevereiro de 2023, estava em 20%, depois caiu aqui em junho para 15%, atualmente está em 9%, ou seja, do ponto de vista histórico, levando em consideração esse último ano, reduziu a vacância, o que é bom, e o preço do metro quadrado está em R$ 26,00 a alocação por metro quadrado. Agora, falando sobre os contratos, se a gente analisar aqui os vencimentos dos contratos em relação ao percentual da receita, a gente percebe que mais de 50% das receitas vindas dos contratos serão renovadas, né? Os vencimentos estão depois de 2028, então 50% depois de 2028. Se a gente pegar a revisional dos contratos em relação ao percentual da receita contratada, a gente vai perceber que 50,3% das receitas serão revisadas agora em 2024, o que é bom, significa de mais dinheiro entrando no caixa. Então, os vencimentos do contrato, é bom que tenham vencimentos mais longos, significam contratos mais longos, e aqui revisões mais próximas.
Então, isso é interessante, essas métricas são interessantes. Tem um gráfico aqui mostrando, nesse último relatório de janeiro, tem um gráfico mostrando os reajustes, né, que são os contratos reajustados, percentual das receitas contratadas, reajustadas pelo IPCA e pelo IGPM e distribuída por mês. Então, a gente percebe que no mês de janeiro tem uma grande concentração de receitas sendo corrigidas pelo IPCA, e aqui tem a distribuição ao longo do ano. Um ponto que é bastante importante explorar aqui é a exposição por locatário, e a gente percebe que tem 97 inquilinos, o que mostra que o fundo, né, tem 24 imóveis e 97 inquilinos, então tem uma pulverização grande por inquilinos, e 62,7% estão distribuídos aqui, ele colocou em outros, significa que nenhum desses inquilinos tem um peso tão grande na receita contratada do fundo. Alguns inquilinos chamam a atenção, né? Volkswagen com 13,6% das receitas, Mercado Livre, Carrefour com 4,2%, Ambev 4,2%, Leroy Merlin com 4,1%. Mas a grande maioria dos inquilinos estão distribuídos aqui nesse 62,7%, sem grande relevância, né? Então tem uma distribuição bem interessante, uma diversificação, uma pulverização desses inquilinos. Dos tipos de contrato, a tipologia do contrato, a gente percebe que 67,8% dos contratos são típicos, 32,2% são atípicos. E a classificação dos imóveis, e acho que aqui vale a pena destacar, a classificação dos imóveis percentual da receita contratada, vem dos imóveis AAA, 21%, AA, 55% e A, 9%. Se a gente pegar do total da receita e somar aqui, vai dar 85% da receita vem de imóveis com essas características de serem imóveis de qualidade A ou AA ou AAA, que mostra que a carteira do fundo é uma carteira com imóveis de bastante qualidade. Inclusive, se você quiser ver os imóveis do fundo, né, se quiser dar uma olhada nos imóveis do fundo, é interessante vir aqui no site do gestor, da gestora, né, Credit Suisse. Você seleciona aqui o fundo, HGLG 11, e você vai, deixa eu atualizar aqui essa página, e você vai ver aqui, vai aparecer aqui os imóveis do HGLG 11, a relação, todos os imóveis, as fotos, aí você pode clicar e olhar os imóveis que estão aqui no fundo, ó, você vê que são imóveis bem bonitos, ó, você pega esse HGLG Montemor, né, em São Paulo, se você clicar nele, você vai ter aqui uma foto, tem alguns imóveis, quando você clica, aparecem várias fotos, aparecem vídeos também, aparecem as informações sobre os imóveis. Agora, vamos mostrar um pouquinho mais, deixa eu voltar aqui no nosso relatório, acho que é importante falar sobre alavancagem também, o fundo opera com uma certa alavancagem, atualmente de 12,2%, mas se ele fizer o pagamento dos saldos, né, e for abatendo ao longo dos anos, aqui o que ele tem para pagar, até 2034 ele reduz essa alavancagem de 12,2% para 3,7%. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Não, vamos mostrar então algumas coisas relacionadas a métricas aqui do fundo. Como eu mostrei, a cotação, a cota patrimonial estava em 150, quanto que estava aqui? Deixa eu voltar para o relatório, estava 150, deixa eu só pegar aqui novamente, 158,10, olhando a métrica aqui, se a gente olhar o preço atual, está em 166,96, ou seja, ele está operando acima do seu valor patrimonial, então está cotado, né, uma cota em 166,96, ele está operando acima do seu valor patrimonial, que mostra um pouco de ágio, está operando, né, com um pouco de ágio. Agora, lembrando que o valor patrimonial para os fundos de tijolo não é uma métrica tão precisa quanto para os fundos de recebíveis e os fundos de fundos, porque nos fundos de recebíveis e fundos de fundos você consegue saber exatamente qual é o valor, né, que está ali dentro dos fundos, porque são dívidas, né? Dívidas, no caso dos fundos, são os fundos que estão lá dentro, que é a cota dos fundos. Então você consegue identificar precisamente o valor patrimonial do fundo. Aqui nos fundos de tijolos, a avaliação dos imóveis é feita por uma consultoria, um laudo, né, de avaliação patrimonial. Então, há certa margem para interpretações, né, de quanto valeria aquele imóvel. Então, não é uma métrica tão precisa assim. Mas é a métrica que nós temos e esse fundo está operando acima do valor patrimonial. Mas uma coisa importante dizer que esse fundo, historicamente, ele vem operando acima do seu valor patrimonial, e ele tem uma percepção de valor, né, pelos investidores que aceitam, ao longo do tempo, pagar esse ágio
para ter esse fundo, porque ele entrega bons resultados. O yield, o dividend yield, nos últimos 12 meses desse fundo foi de 8,15%, liquidez diária de 8,10 milhões, que é boa também, e a valorização nos últimos 12 meses de 13,43%. Se a gente pegar o histórico aqui de valorização do fundo, a cotação dele, a gente percebe que saiu aqui nos últimos 5 anos, estava numa cotação de R$ 87,00 e passou para uma cotação aqui de R$ 165,00, uma valorização nos últimos 5 anos de 88%, deixa eu destacar aqui, uma valorização nos últimos 5 anos de 88%, uma média de 13% ao ano. Com relação ao histórico de pagamento de dividendos, o fundo historicamente ele está pagando bons dividendos, ele paga, nos últimos meses ele pagou 1,10 reais por cota, de vez em quando ele tem uns pagamentos atípicos, por exemplo, no mês 6 de 2023 pagou 1,50 por cota, 12 de 2022 pagou 2,20 por cota. Se você quiser olhar o histórico aqui no Investidor 10, mostra exatamente a data com e a data de pagamento e o valor que foi pago. Então, historicamente, ele paga e isso daqui é uma das coisas boas de investir em fundos imobiliários. Você tem aquele pagamento sagrado todo mês pingando na sua conta, é uma sensação deliciosa de você receber os dividendos mensalmente e tem o conforto de saber que tem uma operação lastreada por imóveis. É claro que os fundos imobiliários não têm aquela pujança, aquele poder de crescimento ao longo dos anos como as ações, mas para quem está iniciando no mercado ou para quem quer renda, faz muito sentido, pode fazer muito sentido ter fundos imobiliários na sua carteira. Então, essa é a situação do HGLG 11 e eu quero te mostrar também o resultado da nossa carteira, porque a gente tem esse fundo na nossa carteira aqui na Meu Patrimônio e eu quero te mostrar o resultado da nossa carteira da Meu Patrimônio, com destaque aqui a 2023, a nossa carteira teve um resultado, um rendimento de 21,19% contra 15,49% em 2023. Então, a nossa carteira subiu 21% em 2023. Estamos no acumulado aqui desde o início, quando a gente começou com essa carteira em 2022, até hoje, até janeiro de 2024, subindo 24,2%, bem acima do índice IFIX, que subiu 18,87% nesse mesmo período. E a gente tem esse fundo na carteira. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, reforçando mais uma vez, isso não é uma recomendação de investimentos, isso aqui é um conteúdo educacional para você tomar suas decisões. A gente tem esse fundo na carteira, mas a gente tem também, dentro do segmento de logística, temos vários outros fundos também, temos também fundos em outros segmentos, é uma composição de uma carteira. E esse fundo é um dos fundos que está na nossa carteira, apesar de estar operando com esse valor patrimonial acima, com a sua cota acima do valor patrimonial. Eu quero te convidar para fazer uma avaliação gratuita, totalmente gratuita, da sua carteira de investimentos comigo ou com algum sócio do meu time ou com algum especialista do meu time certificado para fazer uma análise da sua carteira. Se você tem a partir de R$300 mil para fazer investimentos, eu vou deixar o link aqui para você ter essa avaliação gratuita. E se você se tornar um cliente nosso na Meu Patrimônio, você vai ter um acompanhamento, onde você vai ter um comitê de profissionais fazendo avaliação e selecionando os melhores ativos, analisando o mercado o tempo todo, entendendo o seu perfil de investidor, construindo e fazendo a gestão de uma carteira para você alinhada, sem conflitos de interesses. Nós não somos uma assessoria de investimentos, nós somos uma consultoria de investimentos e todo comissionamento, nós não recebemos por comissionamentos pela venda de produtos e todo comissionamento volta para você na forma de cashback. Então, o nosso trabalho, tenho certeza que pode te ajudar muito, muito mesmo. Então, se você tem acima de R$300 mil, a partir de R$300 mil disponível para investimentos, pode ser em renda fixa, ações do Brasil, ações do exterior, em fundos imobiliários. A gente vai fazer uma análise da sua carteira e vamos selecionar, com certeza, as melhores classes de ativos, os melhores ativos para fazer você alcançar os seus objetivos. Valeu? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Quero te desejar bons investimentos, um grande abraço e vambora!